Olá pessoal, mais um vídeo. Vamos começar aqui com a prova da EEAR 2024, que é o curso de formação de sargentos da Aeronáutica. Opção 2, sobre o controle de tráfego aéreo. Bom, se 2π radianos é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 4π radianos, e se seno de x for isso, quais são então os possíveis valores de x somam quantos π radianos? Bom, então nós sabemos que 2π já é 360 graus. Esse x aqui, seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, é o ângulo de 60 graus. Certinho? Então, quer dizer que é 2π mais 60 graus. Então, vai dar 420, né? 420. Então, é π sobre 3, então eu vou ter 2π mais π sobre 3, que vai dar 7π sobre 3 radianos. Quando eu passar para o outro lado, o que eu vou ter? Eu vou ter 3π, né? 2π deu uma volta, mais metade, 3π. E eu tenho que tirar menos π sobre 3, que é o 60, que é exatamente o que a gente faz na primeira volta. Né? No segundo quadrante, você tem a volta menos o ângulo do primeiro quadrante. Então vai dar 8π. Somando esses dois, então, eu vou obter 5π. De um cone circular de 9 cm de altura e de raio da base medido R, retira-se esse cone aqui. Também circular reto de 3 cm de altura e raio da base medido R, conforme representado na figura. Se o R vale 3R, qual é o volume do sólido que restou? Esse aqui. Bom, então eu posso aplicar aqui. O volume do cone maior vai ser πr ao quadrado vezes a altura, que é 9, sobre 3, então vai dar 3πr ao quadrado. O volume do cone menor vai ser πr2 vezes 3, né, que a altura dele é 3 sobre 3, então vai dar πr ao quadrado. Ora, o que eu quero é a diferença desses dois, 3πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Mas o r ao quadrado, o r é 3r, então no lugar aqui, colocando em evidência, né, o π, ficamos com 3r ao quadrado menos r ao quadrado. Substituindo o r por 3r vai dar 9r ao quadrado. 9 vezes 3, 27. 27 menos 1, então vai dar 26πr ao quadrado. Um professor de educação física quer dividir os 20 alunos da turma em dois times, de forma que em cada time tenha 5 alunos dentre os mais baixos e 5 alunos dentre os mais altos. A medida que servirá de parâmetro para o professor saber se um aluno está entre os maiores ou entre os menores, e assim fazer a divisão desejada, é saber o que das estaturas dos alunos. Ora, nós sabemos que a medida de tendência central que divide a sequência ao meio é a mediana. Logo, a resposta é a mediana. Sejam os pontos A e B pertencentes a uma circunferência pelos quais são traçadas duas retas tangentes e não paralelas entre si. Se a corda AB é o lado de um eneágono regular inscrito, o ângulo obtuso formado pelas referidas retas mede. Bom, então vamos aplicar aqui a fórmula para calcularmos o ângulo interno do eneágono. Então é 180 vezes 9 menos 2 sobre 9. Então isso vai dar 140 graus. Então 140 graus é o ângulo interno do eneágono. Bom, fazendo o desenho aqui, eu tenho mais ou menos isso, né? Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. O ponto B e o ponto A. Aqui eu tenho dois lados assim, bem extremantes, né? Eu fiz um pouco maior, que era para poder caber os valores aqui. Então aqui seria o eneágono, os lados do eneágono, e aqui deu 140 graus. Muito bem. Agora o que eu quero? Eu quero saber o seguinte: qual é esse ângulo aqui que eu quero? Esse aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar um raio aqui. Esse raio com essa tangente aqui em B forma 90 graus. Ora, aí eu vou ter esse alfa e esse beta. Então esse alfa mais esse beta vai dar 90 graus. Ora, aqui também é 90 graus, beta também, porque a tangente que parte desse ponto para o A tem o mesmo tamanho desse ponto para o B. Então ele quer saber esse θ. Então vamos calcular o seguinte: ora, esse raio aqui traçado,
ele divide o ângulo ao meio. Então, alfa é 70 graus. Com isso, beta vale 20. Ora, então eu vou ter 20 mais 20 mais θ igual a 180. Portanto, θ vale 140 graus. Em um plano cartesiano, os pontos A, B e C estão sobre a reta y igual a x, sendo que B está entre A e C. Se as abscissas de A e C são respectivamente 0 e 6, e se AC sobre AB igual a AB sobre BC, qual é a ordenada de B? Bom, o desenho eu tenho os pontos A0, 0, o B XX e o C 6, 6, porque é y igual a x. Então eu vou ter exatamente esse desenho aí, né? Então o que eu posso fazer? Aplicar aqui o seguinte, olha, veja, como como é y igual a x, é a bissetriz, então quer dizer que aqui é um quadrado, né? É um quadrado de lado 6. Então, de A até C é 6 raiz de 2. E aqui é x. Então, com x vai dar x raiz de 2. Então, eu já posso escrever que o AC mede 6 raiz de 2. O AB mede x raiz de 2. Então, o AB vale x raiz de 2. E agora aqui é o BC. Quem é o BC? Ora, é o AC, que é 6 raiz de 2, menos o AB, que é x raiz de 2. Simplificando aí tudo, vamos ter 6 sobre x, e aqui x sobre 6 menos x, cancelando o raiz de 2. Multiplicando em cruz, vamos ter isso. Achando as raízes, eu vou ter menos 3 mais 3 raiz de 5. Logo, colocando 3 em evidência, eu vou ter exatamente isso aqui. Seja f de x a x mais b uma função polinomial do primeiro grau, decrescente, tal que f de 3 é igual a 5. Então, é possível que um desses aqui esteja certo, né? Então, aqui eu acho que basta fazer o gráfico. Então, o gráfico é mais ou menos esse. Eu tenho uma função aqui decrescente, no x igual a 3 eu tenho que o valor é 5. Aí, ele diz que b igual a 3, impossível, b tem que ser maior que 5. A igual a 2, errado, porque tem que ser a negativo. F1 igual a 4. Mentira, porque F1 vai estar acima de 5, então não pode ser 4. Logo, é o F de 6 que é igual a 1. Então, aqui está o 6, né? Então, eu vou ter aqui, ó, vai ter esse valor aqui que pode ser igual a 1. Então, a letra D. Seja BCD um trapézio de 8 centímetros de altura, tal que AB é paralela a CD. Se AB é igual a 14 e CD é igual a 18, e se os pontos MN são, respectivamente, os pontos médios dos lados AD e CD, qual é a área do quadrilátero ABNM? Bom, então a figura é essa daqui, ó. Desenhei o trapézio, embora aqui esteja aparecendo que ele é isósceles, mas ele não precisa ser isósceles. Então, ABCD. Então, eu peguei aqui, tracei a altura 8. Aí, tracei o ponto M, que é ponto médio de AD, então ponto médio de AD. E o N é o ponto médio de CD, então aqui está. Então, aqui eu tenho ABNM, então esse é o trapézio que ele quer calcular a área. Então, o que eu vou fazer assim? Eu vou achar a área do trapézio inteiro, né? O trapézio inteiro, então, vai ser a base maior mais base menor, altura sobre 2 dá 128. Certo. Agora eu vou achar a área desse triângulo aqui, MDN. Ora, então ele vai ser, como esse cara é ponto médio, então aqui vai ser 9. Então 9 vezes a altura, como aqui é ponto médio, então se eu traçar uma linha aqui, vai dividir a altura ao meio. Então 4 dá 18. E vou achar a área desse triângulo BNC, ou NCB. Então vai ser NC, que é 9, vezes 8, que é a altura, dividido por 2. Vai dar 36. Logo, a área da figura que eu quero vai ser a área do trapézio, menos essa área e menos essa área aqui. Então, a resposta é 74 centímetros quadrados. Devo lembrar que não tem essa resposta no gabarito. O gabarito veio com resposta igual a 60. Então, alguma coisa deve estar errada aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.